Lá em Joinville, o meu pai, ele entendeu que deveria se desvincular da Igreja Presbiteriana Independente, e isso bem no começo da minha adolescência. E não por esse desvinculamento, mas por causa da minha adolescência e também por causa de, sei lá, meu pai estava começando uma igreja nova, então eu acabei botando o pé na jaca e vivendo uma vida louca, longe do contexto da igreja. Eu acho que é bem pertinente falar isso, legal. até porque, assim, eu sou muito grato à minha infância, foi incrível. Meu pai e minha mãe, minha família é muito top. Meu pai sempre foi muito estruturado, homem de Deus, alguém genuíno. Meu problema não era com o meu pai, meu problema era com a igreja. Eu odiava crente. Olha só, isso é muito legal a gente começar falando isso, né, pastor? Porque, é um pastor e tal. Então, pra você que tá ouvindo, já fica meio assim, é um pastor. Não, gente, escuta isso. Eu acho que é muito pertinente você escutar, porque existe uma... Pra quem é filho de pastor, principalmente, né? Lida com essas coisas, mas continua. Demais. Lida muito por conta do quê? Eu achava uma grande injustiça a vida pastoral do meu pai. Por conta do quê? Por conta de que meu pai é uma pessoa extremamente intelectual, culta, inteligentíssima, porém, dentro do contexto da igreja, ele nunca foi valorizado, honrado financeiramente. Muita gente tem essa visão de pastor, enfim, que está na televisão e assim por diante, mas você tem que entender que isso é 0,01% do núcleo pastoral. Os pastores, em grande parte medida, são extremamente desonrados, extremamente tratados com desprezo em muitas ocasiões, enfim. Demais, né? E eu tinha muito problema com isso. E aí, na minha adolescência, botei o pé no acelerador e fui fundo, até porque a minha experiência não era com Cristo, era com a igreja. Olha, tem uma grande diferença. Total diferença. E mesmo continuando a estar na igreja por conta de que meu pai, como pastor e como pai cristão, enfim, me induzia, me conduzia, eu nunca achei um problema frequentar os cultos e tudo mais. A partir ali dos meus 12 anos de idade, eu comecei a pisar feio e vivi muita coisa louca, enfim, fora dos caminhos de Deus, totalmente fora de uma vida correta moralmente. Então, ali na minha fase da adolescência, comecei a usar drogas, fui expulso de 4 escolas, estudei em 12 escolas em Joinville, vivi uma vida bem desenfreada, enfim, usando droga, festa, balada, mulherada, bebida. E aí, no fim da minha adolescência, eu já estava num espírito extremamente cético, endurecido. Eu não cria mais em Deus, não cria mais no mundo espiritual. Eu estava entrando numa coisa meio nihilista, assim, sabe? Da visão da vida e do mundo. Tinha muito medo de morrer, porque para mim a morte significava vazio, significava escuro. Então eu vivia drogado e bêbado em muitas ocasiões, enfim. Caramba. E voltando para casa depois de festas e tudo mais, ficava com esse medo, cara, se eu morrer, o que vai acontecer? Enfim. E aí, numa ocasião, eu tava com uma menina, e aí junto com alguns amigos, que inclusive um deles hoje é pastor junto comigo, a gente tava numa ocasião bebendo numa praça, e bebendo, enfim, de madrugada e tudo mais, e de repente a menina com que eu tava, ela olhou pra mim e falou, eu tô vendo um espírito aqui. E eu falei, que mané espírito, menina? Você tá bêbada, não viaja, enfim. Não, ela falou, tô vendo um espírito, a minha família tem um pacto, não sei o que, papapá, e ele tá aqui. E eu falei, não, você tá bêbada e tal. E de repente a menina caiu no chão e começou a se contorcer no chão e falar grosso. Na época, eu lutava Muay Thai, amigo meu lutava Jiu-Jitsu, enfim. A gente tentando segurar a menina, não conseguia segurar. 2 homens tentando segurar uma menina. 4 homens. 4 homens. A menina, ela pulava do chão. Era uma coisa bem bizarra, assim, bem bizarra mesmo. E aí, sem saber o que fazer, eu lembro até hoje que daí eu peguei e falei, vamos orar. E aí eu peguei e comecei a orar, mas tipo assim, sem noção nenhuma, enfim, não tinha nenhuma vida com Deus, né? E não resolvia, obviamente não resolvia nada. E aí eu liguei pro meu pai. Falei, pai, deu ruim aqui, me ajuda. Eu lembro até hoje que meu pai foi, e aí encostou o carro lá na praça, e a gente pegou a menina, colocou dentro do carro, e aí ele levou ela pra nossa casa, e aí colocou ela na sala e
orando por ela e assim por diante. E foi uma madrugada meio cinematográfica. Acho que Deus permitiu isso. Até brinco às vezes, enfim, que Deus usou o demônio para me evangelizar. Porque o que aconteceu? Enfim, eu tinha um gato que chamava Tupac. E aí o gato ficava arranhando as portas. Foi bem macabro, assim, bem macabro mesmo. Eu tô chocada. Eu também fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque eu era cético, entendeu? Então, tipo Você achava assim... que não existia, né? Caraca, que é isso daqui que tá acontecendo? Enfim, pra mim isso era Exorcismo de Emily Rose, era Hollywood, enfim. E você já achava que nem existia mais isso, né? Tipo... Esse é o ponto. Porque parece que de alguma forma a minha memória foi bloqueada. Durante a minha adolescência. Eu vivi a minha infância vendo isso, entendeu? Eu sou filho de pastor, então eu já vi meu pai orando por pessoas, enfim, nessa situação, diversas ocasiões, já vi muita coisa como filho de pastor, os bastidores da igreja, enfim. E de repente eu me deparei com uma realidade que parece que eu havia abortado da minha vida e tinha entrado no mundo paralelo. Talvez, enfim, por causa da maconha, ou seja lá o que for, enfim, eu tinha entrado meio que num mundo paralelo e eu me defrontei com uma realidade que eu sabia que existia, mas eu estava ignorando ela. Sim. E aí, então, meu pai orando por essa menina de madrugada, de repente, não sei dizer o que aconteceu, enfim, mas de repente eu tive a sensação de que uma luz entrou na sala. E hoje eu entendo que era a presença de Deus ali manifesta, enfim. E eu fechei meu olho e não conseguia mais abrir. E aí, quando isso aconteceu, eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar compulsivamente. Compulsivamente, chorava que nem criança. Uau. E aí meu pai olhou pra isso e falou: filho, você tá precisando conversar. E aí ele me pegou pela mão porque eu não conseguia enxergar. Me levou até o quarto e falou... Literalmente, você não conseguia abrir o olho? Eu não conseguia abrir o olho. Sabe aquele... Eu não sei... Sabe aquela... Quando você tá num ambiente escuro e aí você vai pro sol que tá muito claro... Dá aquele negócio, tipo, na Dá aquele visão. negócio, tipo assim, que você... não dá pra abrir o olho, entendeu? É essa pegada. Não que eu fiquei cego, enfim, mas eu não conseguia abrir o olho. Sei lá se era algo espiritual ou não, enfim, mas a realidade era que eu não conseguia abrir o olho. Uau. E aí, enfim, eu fui pro quarto junto com meu pai me conduzindo e tudo mais. E ele falou: Felipe, acho que você tem algumas coisas pra falar. E não é pra mim, é pra Deus. E eu falei: tenho. E aí eu comecei a orar, confessando pecados. Foi intuitivo a coisa. E eu comecei a confessar pecados, e falar. Eu fico pensando meu pai escandalizado ouvindo tudo isso, porque ele tinha noção que eu tava mal, até porque naquela altura do campeonato, até minha mãe já tava pensando em me internar, enfim, centro de reabilitação e coisa do tipo, mas ele não tinha noção de que eu tava tão mal quanto eu tava falando, enfim, em oração. E aí, enfim, sei lá, fiquei tempo orando e confessando, não sei precisar quanto tempo, mas foi bastante tempo. E quando isso acabou, sei lá, alguma coisa mudou. Uau. Alguma coisa mudou. E aí, eu lembro que aquela madrugada foi bem longa, porque tinha várias coisas, enfim, da minha vida que me aprisionavam. Por exemplo, eu era viciado demais em rap, e o rap não tem nenhum problema. Era viciado demais em Racionais MCs e também hoje, na minha maturidade, não vejo problema. Porém, naquele momento me fazia muito mal, me induzia à violência, me induzia à noitada, era minha trilha sonora, né? Eu saía pra noite cantando Artigo 157 do Racionais. Então, eu olhando pra tudo aquilo, falei, cara, eu preciso me livrar disso tudo. E aí eu lembro que eu tinha toda a discografia do Racionais, do Bob Marley, do Tupac, Notorious Big, enfim. Peguei tudo aquilo, botei na churrasqueira. E aí tinha maconha em casa, escondido em vários lugares, enfim. Peguei toda a cannabis, botei lá na churrasqueira. E, enfim, várias coisas que de alguma forma atrelavam a vida que eu vivia. Botei na churrasqueira e taquei fogo. E ali começou um processo de transformação processual, mas que foi muito rápido. Isso Você aconteceu. tinha quantos anos? É isso que eu ia falar. Aconteceu com 17 anos de idade. Uau! E, olha só, com 17 anos de idade isso aconteceu. E aí, de repente, com 17 anos,
Aí eu deixei aquela menina e com 17 anos eu conheci hoje a minha esposa. E quando eu deixei aquela menina, eu tomei uma decisão diante de Deus de viver um relacionamento legal, enfim, um relacionamento não tão destrutivo como eu vivia anteriormente. E escolhi deixar nas mãos de Deus essa área da minha vida. E foi muito engraçado porque quando eu realmente tomei essa decisão no meu interior, poucos meses depois eu conheci a Lari e foi muito interessante a maneira como aconteceu, porque ela estava visitando a igreja do meu pai, que meu pai pastoreava, e aí ela entrou na igreja, eu olhei para ela, e aí eu olhei para um amigo meu, que inclusive, olha, agora que eu tô lembrando, ele estava na noite da menina endemoniada, e hoje ele é pastor da Onda Dura Novo Hamburgo, de uma igreja que a gente implantou lá no Rio Grande do Sul, e aí eu olhei para ele e falei, cara, vou casar com essa menina. Enfim, nunca disse isso, não tinha, enfim, essa pretensão. E aí essa menina, que é a minha esposa, enfim, ela veio me procurar durante a semana no Orkut. Na época do Orkut, saudoso Orkut. E aí ela veio me procurar e falar, você vai em tal igreja? Mas ela sabia, ela veio dar migué, enfim. E aí falei, não, e a gente começou a conversar, enfim. E começamos a namorar, depois de um tempo fui pedir ela em namoro lá pro meu sogro e fizemos tudo conforme o protocolo exige e tudo mais. Com 19 anos eu me casei com ela. Caramba! Com 17 anos nós iniciamos aquilo que até então era o movimento Onda Dura. A minha vida acadêmica como estudante foi transformada da água pro vinho totalmente. Enfim, eu era um péssimo estudante, não porque eu tinha debilidade, enfim, cognitiva. É que você não se interessava. Mas eu não me interessava, enfim, vivia uma vida louca e não queria nem saber. Então, por exemplo, no meu histórico escolar, eu passei direto só na 4ª série. Mas eu nunca reprovei nenhum ano. Porque chegava a hora do exame, aí você estudava. Eu era inteligente, estudava e passava de ano e pronto, final. Por exemplo, o primeiro ano do ensino médio, eu lembro disso, eu fiquei 4 meses sem ir para aula. Eu fiquei 2 bimestres sem ir para aula. E aí a coordenadora pedagógica lá ligou para mim e falou, Felipe, se você voltar, eu dou um jeito de desabonar as tuas aulas, mas eu te dou a chance para você passar de ano. E aí eu voltei e passei de ano, enfim. Então, a minha vida acadêmica teve um loop enorme. Eu lembro que isso aconteceu lá pro 3º ano do ensino médio, a minha conversão e tudo mais. E, de repente, tirei 10 em física no 3º ano do ensino médio. E fui pro exame, tirei 10. E, enfim, minha vida mudou completamente. Por exemplo, me formei em teologia com 20 anos. Então, eu iniciei teologia com 19 anos. No final lá dos 20 anos, já estava me formando em teologia. Fiz técnico em automobilística, sou técnico em automobilística. Depois de formar em teologia, iniciei o estudo de sociologia, não concluí, mas iniciei. Então, o impacto que Jesus teve na minha vida não foi apenas um impacto espiritual, né, nessa coisa meio de minha fé mudou. Não, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida.